Iniciaremos agora o estudo do artigo 135, que trata da omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Repare que o sujeito ativo aqui, ele tanto cometerá este crime do artigo 135 se ele deixar de prestar socorro, ou ele não prestando socorro, ele tem a possibilidade de comunicar essa situação às autoridades públicas. Repara também que neste crime que é indiferente se foi a vítima que se colocou nessa situação de perigo, se foi terceiro que colocou aquela vítima naquela situação, ou se foi fenômenos naturais. Não importa, a pessoa tem que prestar socorro ou pedir auxílios às autoridades públicas. Esse artigo 135 tem que ser observado que o sujeito ativo só responde por ele, a pessoa que deixa de prestar o socorro só responde por este artigo se não foi ele que colocou essa vítima em situação de perigo. Repara que essa vítima pode ela própria se colocar, fenômenos naturais ou terceiro. Quem não pode colocar naquela situação é esta pessoa que é o possível sujeito ativo do artigo 135. Que quando uma pessoa causa algum dano à saúde de outrem, ele tem que prestar o socorro, senão ele tem a sua pena majorada. Vamos a um exemplo do artigo 129, lesão corporal. Olha, se a pessoa culposamente causa uma lesão corporal e não presta socorro, quando alguém causa uma lesão corporal culposa, ele responde pelo artigo 129, parágrafo 6º. Mas se ele foi o causador e não prestou socorro, ele tem a sua pena majorada, conforme reza o parágrafo 7º do artigo 129. Vou passar um exemplo para vocês do Código de Trânsito. Isso aqui é do Código de Trânsito, entendeu? Não tem nada a ver com o Código Penal. É uma legislação própria, a Lei 9.503/97, mas facilita o entendimento. Imagina um motorista atropela uma pessoa. Ele atropelou essa pessoa. Olha, se ele não presta socorro, ele vai responder pelo artigo 303 do Código de Trânsito com a sua pena majorada. Se ele não presta socorro, ele não vai responder por lesão corporal culposa, artigo 303, e artigo 304 da 9.503, que é deixar de prestar socorro. E nem vai responder pelo artigo 135 do Código Penal, porque ele não prestou socorro. Por que disso? Porque foi ele que deixou aquela vítima naquela situação de necessidade de socorro. Então, se ele atropela e não presta socorro, ele tem a sua pena majorada. Ele foi, atropelou, largou aquela pessoa ali e foi embora. Vem um outro motorista ao passar pelo local percebe aquela vítima necessitando de socorro e vai embora, não presta socorro. Aí sim, este responderá pelo artigo 135 aqui do Código Penal, o artigo que nós estamos estudando. Como vai se dar se houver concurso de pessoas neste artigo? Vamos a um exemplo. Existe uma vítima obesa, pessoa de uns 130, 150 quilos, caído na calçada. 4 jovens vão passando por aquele local, um deles quer prestar socorro, os outros 3 não. Repara, esse jovem que quer prestar socorro, ele se exime desta responsabilidade. Os outros 3 irão responder por omissão de socorro. Se houver recusa da vítima, de repente a vítima que está aí necessitando, se o cara não quer socorro, ela se recusa, não importa. O sujeito tem que prestar socorro. Se ele não prestar, ele tem que entrar em contato com as autoridades públicas, pedindo socorro para aquela pessoa que está naquela situação ali. Veremos a classificação desse crime. Trata-se de crime omissivo próprio ou puro. Quando é que eu sei que um crime é omissivo próprio ou puro? Simplesmente lendo um artigo. Na hora que você lê o artigo, você vai ver que está falando em omissão, que a pessoa vai praticar uma omissão. Esse que é o chamado crime omissivo puro. Nós já ouvimos falar omissivo, né?
crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, lá do artigo 13, parágrafo 2º. Esse aqui não, trata do crime omissivo próprio. O indivíduo ele vai deixar de prestar socorro. Então, o próprio artigo vem dizendo quando se trata de um crime omissivo próprio. Ele é um crime de forma livre. A pessoa vai se omitir da forma que ele quiser. É livre a forma dela praticar essa omissão. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa de mera conduta. O que é um crime de mera conduta? É aquele crime que o legislador não deixou ali no artigo nenhum resultado, ele não previu nenhum resultado. Olha que ele só diz, deixar de prestar socorro à pessoa que está necessitando. É um crime de mera conduta, não se prevê nenhum resultado. É um crime instantâneo, se consuma de imediato. Deixou de prestar socorro, está consumado o crime. Unissubjetivo. O que é um crime unissubjetivo? É aquele crime que pode ser praticado por uma só pessoa. Se for praticado por mais de que uma, o que houve foi um concurso eventual. E é um crime unissubsistente. O que é um crime unissubsistente? É aquele crime praticado por um só ato. É aquele crime que não admite tentativa. Por que não admite tentativa? Repara, deixar de prestar socorro. Se você prestou socorro, conduta atípica. Mas não é que você deixou de prestar um só ato, está consumado o crime. Veremos o que diz o parágrafo único deste artigo. Olha, a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então vamos naquele exemplo lá da pessoa obesa que os 4 jovens não prestaram socorro. Só um quis prestar. Se essa pessoa vier a ter uma lesão grave, eles terão apenas duplicada. Se aquela vítima vier a óbito, olha, eles terão a sua pena triplicada por não ter prestado o devido socorro. Veremos agora condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, que está no artigo 135A. Diz esse artigo, exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos com condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Repara que esse artigo 135A é uma forma de omissão de socorro, mas estamos diante de um crime próprio. Quem vai praticar esse crime, a princípio, será o médico. Imagina aquele médico que está em seu horário de almoço, chega alguém lá necessitando de atendimento e ele não vai atender porque está no horário de almoço, ou está no horário de folga, ou não vai atender porque a pessoa, o plano de saúde da pessoa não é compatível com aquele hospital, não é daquele hospital. Então, nessa situação, ele responde por esse artigo 135A. O mesmo raciocínio é aplicado à enfermeira. Repara que o artigo diz aí, preenchimento prévio de formulário administrativo. Aqui é para a secretária também, poderá ser sujeito ativo. Olha, a secretária não tem conhecimentos clínicos para saber que aquela pessoa que chegou ali naquele momento precisa de imediatamente ser atendido por um médico, ou se ele tem condições de preencher as fichas ali, preencher os formulários, apresentar documentos. Então, essa secretária também poderá ser sujeito ativo deste crime. Repara que nós temos a omissão de socorro no Estatuto do Idoso. Eu sempre chamo a atenção para vocês verificarem isso. Artigo 97 da Lei 10.741 do Estatuto do Idoso trata lá, nesse artigo 97, da omissão de socorro do idoso. Vamos analisar agora o artigo 304 da Lei 9.503/97, que é do Código de Trânsito. Repara que diz esse artigo, ó. Deixar o condutor do veículo. Repara mais uma vez, vou ler de novo para vocês terem atenção. Olha, deixar o condutor do veículo. Aqui quem é o sujeito ativo? Só o condutor do veículo. Na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima. Então já chamei a atenção de vocês que aqui é só o condutor do veículo que pode ser sujeito ativo desse crime. Mas atento, se o condutor do veículo atropela uma pessoa e deixa de prestar socorro, ele não vai responder pelo artigo 303, que está da lesão corporal culposa no Código de Trânsito, e artigo 304 não. Lembra, sempre
que ele atropela, como eu dei exemplo lá no início, se ele atropela uma pessoa e não presta socorro, ele vai ter a sua pena majorada. Ele terá a sua pena majorada. Ele só vai responder, o condutor do veículo só responde quando ele não causou uma lesão corporal ou ele não causou a morte. Porque se ele atropela uma pessoa e essa pessoa vem a óbito e ele não prestou socorro, ele vai responder pelo artigo 302 com a sua pena majorada. Ele não vai responder por homicídio culposo, artigo 302, e artigo 304, não. Esse artigo 304 é para o condutor do veículo quando ele não causou nenhum dano nessa vítima. Vamos a um exemplo. Esse motorista está com um carro, com uma Toyota. A Toyota que é usada no interior, tem que para-choque de ferro. De repente ele freou seu carro, parou no sinal, sentiu uma pancada atrás do seu carro. Ele olha pelo retrovisor e vê que foi um Fusca que bateu ali atrás e vê pelo retrovisor que o motorista está sangrando pelo nariz, porque provavelmente bateu o rosto no volante desse veículo. E ele, simplesmente ao ver isso, ele vai embora. Olha, o que diz o artigo? Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima. Houve um acidente ali e ele é condutor do veículo. Ele não precisa ser o causador e nem pode ser o causador, porque se ele for o causador, passa a ser um agente garantidor e tem que prestar socorro. Se não prestar, ele tem a sua pena majorada. Isso aqui é uma situação de solidariedade. Solidariedade humana. Aconteceu um acidente, ele ali está com aquele carro, aquela pessoa precisando de socorro, ele não prestou socorro. É isso que traz o artigo 304. Imagina uma terceira pessoa que está a certa distância com seu carro encostado na pista e vê esse acidente. Repara que esse motorista do Fusca está precisando de socorro e não presta socorro. Agora sim, esse motorista que está ali do lado da pista, ele vai responder por qual crime? Ele responderá pelo artigo 135 do Código Penal. Por quê? Porque ele não era, como diz o artigo, condutor do veículo na ocasião do acidente. Entendido? Então, artigo 135, mais uma vez, responde aquele que não é o causador, responde aquele que não colocou a vítima nessa necessidade de atendimento. Na próxima aula, artigo 136.